Olá, tudo bem? Eu sou o professor Giovanni Batista e esta é a minha biblioteca. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro Planejamento para a Compreensão, do Grant Wiggins e do Jay McTighe. Esse livro é muito interessante porque ele traz justamente uma perspectiva do trabalho a partir do planejamento reverso. O que é o planejamento reverso? De repente nós, professores, já ouvimos e não temos muito uma clareza sobre isso. O planejamento reverso, na perspectiva desses autores, ele trabalha justamente na ideia do começar pelo fim. Então, a primeira coisa que eu tenho ao pensar o planejamento da minha aula, quais são os resultados desejáveis que eu gostaria de alcançar. Então, a primeira coisa que eu olho é o resultado. Ao final desse processo, o estudante vai ser capaz de fazer isso, isso, isso. Então, o meu ponto inicial é este. Depois, eu vou para um segundo ponto dentro do planejamento que os autores nos apresentam, que é justamente quais são as evidências aceitáveis para isso. Então, eu tenho que pensar não só o que o estudante vai ter que ser capaz de fazer ao final, mas quais são as evidências que indicam, que de fato ele alcançou aquilo que pretendeu se alcançar. E justamente o último passo é eu começar a pensar as ações que vão ser desenvolvidos, os encaminhamentos pedagógicos. Então, o planejamento reverso parte justamente disso. Eu tenho como ponto de partida aquilo que eu quero alcançar, por isso a ideia do reverso, as evidências que me indicam, e aí o procedimento pedagógico, o encaminhamento de ação ali desenvolvida que vai ao encontro daquilo que se espera alcançar. Quando a gente olha para os objetivos de aprendizagem, os objetivos de aprendizagem representam bem essa ideia do planejamento reverso. Por quê? É o que eu espero alcançar ao final. Então, ao final, eu tenho que dar conta de atingir esses objetivos. Os autores também nos provocam a pensar, o livro se chama Planejamento para a Compreensão. E aí, é uma questão importante para a gente pensar, Pense você lá com o seu estudante. Quando eu sei que o meu estudante de fato compreendeu? Essa é uma pergunta legítima que muitos de nós, professores, fazemos, Eu não sei de fato, de repente eu tenho dificuldade em de fato afirmar o meu aluno compreendeu ou não. Os autores, eles trazem ali 3 elementos interessantes e que vale a pena destacar aqui com vocês. O primeiro elemento que indica a compreensão é quando o estudante é capaz de fazer inferências sobre aquilo que está sendo trabalhado, que basicamente é identificar as informações ali que estão e fazer relações com outro contexto. Então isso os autores nos provocam já no ato de planejamento, ter momentos da aula que permitam o estudante reconhecer essas informações principais daquele conteúdo, bem como fazer essas relações com outros contextos, que os estudantes possam ter momentos, ter atividades que permitam esse tipo de habilidade cognitiva. O segundo elemento que os autores apresentam e que é importante trazer e que indica a compreensão é a capacidade de transferência. Então, segundo esses autores, a partir do momento em que o estudante consegue transferir o conteúdo trabalhado para um outro contexto, ali de fato há um elemento de compreensão. Isso nos provoca a pensar a necessidade de você, professor, ao planejar suas aulas, permitir esses momentos em que o estudante possa transferir o conteúdo para um outro contexto. Pensar situações de transferência ou atividades que envolvam a transferência daquilo que está sendo trabalhado de uma situação de sala de aula para um contexto, de repente, onde ele mora, para um contexto da região, do bairro ali que ele está inserido. O terceiro elemento que esses autores trazem e que vale a pena destacar com vocês, que aí ele discorre ao longo de todo o livro, refere-se à capacidade de colocar em prática. Então, para esses autores, o estudante, além de reconhecer as informações, de fazer essa relação, ter momentos ali que ele consegue transferir para outros contextos, ele diz que a aplicação, eles dizem que a partir do momento que o estudante consegue aplicar, é possível você reconhecer elementos de compreensão. Isso nos provoca e reforça então a necessidade de, já no ato de planejar a sua aula, olhando para o objetivo de aprendizagem que você pretende alcançar,
ter momentos no trabalho pedagógico em que o estudante possa reconhecer essas informações principais, que ele consiga fazer a transferência e que ele consiga aplicar, né, que ele consiga de fato efetivar essa ação. No decorrer do livro, os autores eles partem desse tripé e aí eles vão discutindo justamente a questão do processo avaliativo. Então, se eu estou pensando a condução da minha aula, como eu comentei, eu também preciso pensar avaliações que permitam eu reconhecer essa compreensão. Então, eu preciso avaliar em cima da capacidade do estudante de reconhecer e estabelecer essas relações. Eu preciso pensar em instrumentos avaliativos e estratégias que permitam eu reconhecer, né, e o estudante ser avaliado em situações de transferência e o estudante ser avaliado também em situações de prática, né, que ele esteja ali colocando em prática aquilo que está sendo trabalhado. De forma geral, o livro traz essas ideias aí desdobrando, né, de forma mais específica para um ponto ou outro, mas aqui nos dá uma boa base para que você, professor, possa, ao planejar sua aula, ter esse olhar. Que você, pedagogo, ao contribuir, ao pensar junto com o professor, lembre dessa ideia no acompanhamento da hora de atividade, da observação de uma aula, desses elementos que o planejamento da compreensão nos traz. Dito isso, fica a recomendação com um livro interessante que vale a pena a leitura para que cada um de vocês possa aprofundar. Um abraço a todos e até a próxima.